Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos falar sobre onde a gente vive, sobre o chão onde a gente pisa, ou então até sobre o ar que a gente respira, não é mesmo? Que são as nossas cidades, os nossos municípios. Porque afinal, como dizem os nossos prefeitos, é no município que a vida acontece. E é mesmo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem mais de 380 mil quilômetros de extensão territorial, 497 municípios, e é neles que a gente vive, sonha, fica feliz, fica triste, constrói o futuro e quer seguir em frente. Cada município, uma prefeitura, cada município um prefeito, um vice, uma câmara de vereadores, cada um é uma realidade, uma história. E a soma de todos eles constitui parte da riqueza do Rio Grande do Sul, a nossa riqueza, diversidade e também os desafios. E à frente da representação de tudo isso está a FAMURS, que é a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, que reúne 27 associações regionais de todo o estado e é uma das maiores entidades municipalistas do país. E à frente dela, o seu presidente, o nosso convidado, o prefeito Paulinho Salerno, de Restinga Seca, um jovem de 38 anos, reeleito, que hoje é a principal voz de toda essa representação. Então, nos próximos 30 minutos, o Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa, será o olhar do prefeito. Bom dia, Paulinho. Em primeiro lugar, obrigado por estar aqui. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos acompanham, né? Uma alegria muito grande poder estar aqui conversando um pouco sobre municipalismo, falando um pouco sobre a realidade das cidades, né? Porque a cidade, eu sempre digo, ela é um organismo vivo, né? Em constante, dia a dia são desafios diferentes e a gente poder falar sobre isso é um tema extremamente apaixonante, é onde nós vivemos, onde tu disse, né? Vivemos as alegrias, as tristezas, é como se fosse a vida da gente. Uma extensão da casa da gente, né? Uma extensão da casa da gente, é isso aí. E prefeito, será que as pessoas têm consciência desse papel do município na vida social, ou a gente fica um pouco meio ligado às questões de Estado e de país e esquece, em termos de consciência mesmo, política? Olha, eu acho que isso é um desafio que nós temos diário de poder mostrar para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas imaginam que o município é onde nós estamos, mas está se olhando lá a política macro, né? O país, o estado, e às vezes esquecemos um pouquinho da cidade. Mas é onde nós temos as responsabilidades. Tanto nós, gestores, temos as responsabilidades pelo dia a dia da gestão das escolas, da gestão do lixo, né? Da limpeza urbana, às vezes até da segurança pública em certos aspectos, porque a relação, né, com os órgãos de segurança, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com a manutenção das estradas, das vias, e nós também, né, comunidade, precisamos ter essa consciência e entendermos que nós produzimos o lixo que o município presta o serviço para recolher. Né? Nós produzimos os restos lá da poda, os restos de construção civil, e isso tudo é um sistema... É um pouco a lei da reação, né? É a lei né? da reação, é isso. Então, os munícipes, né, os cidadãos que vivem nas cidades, a gente tem que estar sempre falando nisso, né? Lembrando, nós vivemos aqui, nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos cuidar do lixo, nós precisamos fazer a separação, vamos falar em coleta seletiva, né? Nós precisamos fazer isso dentro de casa, né? Começamos lá em casa. Eu dou sempre um exemplo, quando eu falo em coleta seletiva, por exemplo, em Restinga, quando nós criamos, e hoje nós temos aí 25% do nosso lixo reaproveitado, podemos dizer assim, é recolhido na coleta seletiva, o que é um percentual grande perante a média brasileira, que vai de 3% a 5%, né? Mas foi um trabalho de consciência. Criar a consciência nas escolas, nas crianças, educá-las lá com a consciência para chegar em casa e dizer para o pai, pai, não é aqui, é ali, né? Que a gente entrega hoje um saco de ráfia para poder nos educarmos, né? De nós entendermos que nós precisamos fazer isso dentro de casa. Não é lá na esteira que isso vai acontecer, né? Lá vai ter uma separação do que é
do que é caixa de leite, do que é plástico, do que é papel, do que é metal, mas nós tirarmos o orgânico para um lado, né, ou até podemos dividir em 3, né? É uma consciência nossa, o orgânico, o que realmente não é o rejeito e o seletivo. Então, tudo isso são questões que nós precisamos estar sempre trabalhando e relembrando. E eu noto que a FAMURS, o prefeito Paulinho, ela faz, além do trabalho em si, de defesa de pautas específicas, tem sempre um pouco essa tentativa de criar cultura, justamente, sobre o municipalismo, né? Sim. De catequizar quase as pessoas, mesmo jornalismo, sobre a importância disso, né? Porque senão acaba que a gente esquece mesmo. É sempre, junto com as pautas, né? Nós estamos sempre trabalhando isso junto, né? Mostrando, a FAMURS defende isso, defende que o município seja forte. Que é o municipalismo, né? É o municipalismo, é aquele sentimento, né? O que é municipalismo? É um sentimento que nós temos que ter, de que é no município que nós vivemos, é no município que as coisas acontecem no dia a dia, é ali que nós estamos criando os nossos filhos, dando educação, né? Acesso à saúde, enfim, a todas as demais questões. Os conceitos mais primários, né, da civilização, de vida comunitária, é disso que se trata aí. A FAMURS tem também, né, o prefeito estava olhando, tem sido uma escola de líderes também, né? Vários ex-presidentes e prefeitos aí saíram para voos maiores, né? Nós tivemos diversos, nós temos aí o Eliseu Padilha, o próprio Paulo Zilkowski, que hoje é presidente da CNM, da Confederação, foi nosso presidente aqui, o Alceu Moreira, que hoje é deputado federal, o Zanquim, que é deputado estadual, presidente da Assembleia, né? Foi prefeito de Marau, presidiu a casa, o Maneco Hassen, que hoje está no governo federal e é um dos primeiros suplentes da bancada do PT, foi prefeito agora da gestão passada, o Socella, entre tantos Marcos outros. Vinícius, né? Marcos Vinícius, veja só quantos, diversos, né? que saíram, né? E que acabaram concorrendo. Enfim, o Salmo, que hoje está na Secretaria Executiva de Prefeitos, né? De municípios ali com o governador Eduardo Leite. Então tem vários. Eu sempre digo, Paulinho, me permite chamar assim, claro. Tem muito bom prefeito no interior desse estado, né? Tem muito bom gestor, assim, Perfeito. Que às vezes a gente não consegue nem olhar, porque fica aqui cobrindo Porto Alegre, as cercanias. Tem muita gente, tem os tranca-rua, mas isso tem em qualquer área. Mas isso faz parte, né? Nós vamos ter os diversos tipos, né? Mas nós temos hoje uma safra de muitos bons gestores, né? Muitos prefeitos aí que estão realmente fazendo diferença nas suas comunidades, em diversas regiões, né? Aqui na região metropolitana, no interior do estado, a gente vê muitos trabalhos. Há pouco eu estava lá conversando com o Panambi, estava participando de uma reunião com a Federação sobre cidades inteligentes, e estava o secretário de Panambi, tem o prefeito Daniel lá, aqui o prefeito Pascoal, aqui na região metropolitana, entre tantos outros prefeitos aí que se destacam. É o presidente agora da Grampal, isso, né? Presidente da Grampal. Lá na região da Mufron, nós temos vários prefeitos jovens aí de Horizontina, o prefeito de Santa Rosa, o Anderson Mantei, que veio da iniciativa privada, foi gestor do hospital, que é um grande gestor, Tucunduva, enfim, então tem vários. Eu vou citar alguns aqui que vão vindo na mente, mas temos diversos bons gestores, né? Na fronteira também, gestores jovens, né? Lá um dos nossos vice-presidentes, que é o de Dom Pedrito, Mário Augusto, lá na Mufron mesmo, prefeito de Boa Vista do Burical, Joãozinho Sena, então tem diversos... Já tem muito nome bom mesmo. Bom mesmo, interior, que tá vindo, né? Eu digo que a gente tá numa safra, e é normal, né, da política. Eu acho que a gente tem os momentos, né, que vão sendo. Eu sempre digo que nós temos que, na vida pública, saber o momento de estar, de participar, e também tem a hora, às vezes, de saber parar, né? Então, eu acho que, de voltar para casa. Agora vamos pendurar a chuteira. O Pugina, que é um querido amigo meu, né, que deve conhecer, sempre diz assim, Deus me mostre a hora de parar. Que eu sempre penso isso também. Às vezes chega essa hora, né? Eu sempre digo isso. Eu tenho duas coisas que eu digo. A síndrome do ex, porque às vezes tu tem aquela do ex-prefeito, né? Eu vou virar ex-prefeito, 8 anos de mandato, tu fica, né? É a tua vida. Porque tu deixa praticamente as tuas coisas pessoais e cuida da prefeitura. Então, quando eu terminar o mandato ano que vem, em 2024, eu sempre digo, 2025 é um outro prefeito, deixa ele tocar a cidade, desapegar o poder, tem né? que desapegar do poder. A ideia de que o poder é finito, né? Muita gente perde essa tem que trabalhar isso internamente, né? É o caso da própria FAMURS, né? Agora em junho termina o mandato, é um mandato de 1 ano, às vezes as pessoas dizem, tu cuida, porque tu vai ter uma super exposição, e realmente e depois a entidade tem, e depois tu tem que saber que,
voltar para minha realidade, cuidar do meu município, claro, fazer o melhor possível. E a gente teve aí o Sal Summit, o Gramado Summit, e eu vi que desde o teu primeiro discurso lá de posse, tu falavas da inovação, Sim. né? Inovação no setor público. É uma coisa que está sendo incorporada, né? Especialmente por prefeitos com o teu perfil, assim. É verdade, a gente trouxe isso, né, este tema, porque quando o Bonotto virou presidente da FAMURS ainda na gestão passada, ele me convidou. Eu estava fazendo um MBA em Ecossistemas de Inovação na Unicinos, que é inclusive um produto do Pacto Alegre aqui, que eu sempre falo, né? A gente vai conhecendo e eu estava lá nas redes, navegando no Instagram, daí a pouco os algoritmos me levaram lá aquilo, né? Interessante. E eu estava procurando algo nesse sentido. Eu tinha viajado a Portugal, tinha andado na Espanha, tinha visto algumas realidades aqui no Brasil também, conhecendo o Porto Digital no Recife, os próprios parques tecnológicos nossos aqui, e assim a gente via essa questão da inovação muito presa a essa questão dos parques tecnológicos, daquele ambiente ali, né, inovador, realmente tecnológico, enfim. E eu pensava, mas eu preciso entender um pouco mais disso. Tangibilizar. E tangibilizar. Estava tentando achar, né, como entender mais. E aí acabou surgindo a oportunidade. Comecei a fazer aquele MBA, convivência com diversas outras cabeças da área da iniciativa privada, da inovação, enfim. E o Bonotto, nós tínhamos uma relação, conheci, ele me convidou, vamos criar a Câmara Temática de Inovação, vamos trabalhar o tema mais. Vamos lá, e aí começamos a trabalhar. Quando nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar porque tinha essa ideia de concorrer à presidência da FAMURS, enfim, comecei a trabalhar esse tema, comecei a trabalhar junto ali, e nós fomos trazendo o tema. E aí, quando viro presidente da FAMURS, né, na disputa interna, viro presidente, porque não, esse é o tema que vai ser o mote do nosso mandato à frente da entidade. E foi o que nós trouxemos daí. Logo daí veio o South Summit, veio o Gramado Summit, vieram outras, né, iniciativas. No próprio congresso de municípios nós começamos a falar do tema, criamos a área técnica da inovação dentro da entidade, agora temos trabalhado... Como é que traduz inovação para um governo municipal? Me dá uns exemplos. Assim. Olha, nós traduzimos inovação, inclusive é o que a gente diz, inovação é quando muda a vida da gente. Eu entendo que existem 2 aspectos da inovação a serem trabalhados. O primeiro é inovar na gestão, né? Usar as ferramentas tecnológicas que tu tem hoje para melhorar a tua qualidade da gestão. Base de dados, a questão de agendamentos, de comunicação, né? Hoje existem diversos softwares, diversas tecnologias disponíveis no mercado que podem melhorar isso, né? Desde um protocolo lá que o cara não precisa mais levar um pedaço de papel embora, que ele vai receber no celular a mensagem, que ele vai poder acompanhar por e-mail, que ele vai poder entrar lá na plataforma e ver o andamento daquela demanda, né? Desde a questão também de melhorar as qualidades de gestão, os índices, né? A questão de IPTU, de ISS, o ISS digital, por exemplo. Nota fiscal eletrônica era uma coisa que tu via muito pouco nos municípios. Hoje, praticamente todos os municípios têm. É muito difícil tu encontrar um município que não trabalhe mais. Mas é uma questão que é de 2 anos para cá. É evolução. Né? Que vai evoluindo, que vai melhorando. Aí tu vai ter mais gente emitindo nota fiscal eletrônica, tu vai ter um maior controle do ISS, tu vai conseguir ter mais recurso, melhorar a arrecadação, né? Por que hoje os municípios, por exemplo, principalmente os de grande porte, na reforma tributária, mexer no ISS... Lá atrás tu não pensava tanto nisso, porque o ISS era mais um dos impostos ali, né? Como hoje IPVI, faz diferença. Hoje ele faz diferença. Hoje tu enxerga muito mais, né, o ISS, porque as empresas prestadoras de serviços estão emitindo nota fiscal eletrônica, aquilo é automático, né? Não tem mais que levar lá o bloco na prefeitura, carimbar que está contabilizado, né? Às vezes tinha empresas que emitiam 2, 3 blocos e só iam levar quando precisava emitir bloco de novo. Então era uma receita que deixava de circular no município. A empresa não pagava o ISS porque tu não sabia quanto ela estava emitindo de nota, por exemplo, né? Presidente, vamos dar uma olhada sobre Pacto Federativo, desafio da reforma tributária, e uma avaliação global tua sobre papéis do município, fontes de financiamento, equilíbrio, desequilíbrio, como é que está essa relação com a União, com o Estado? Os municípios têm, em média, 17% do bolo geral. O número mais 17%, enquanto estados têm um outro percentual e a União fica com a grande maioria, né? O estado tem um pouquinho a mais que os municípios. Nesses 17%, o que consta ali como receitas próprias dos municípios? IPTU
ITBI, que é o de transmissão, né, venda de imóveis, ISS, Imposto sobre Serviço, e outras taxas, né, taxa de iluminação pública, contribuição de melhoria, a questão da taxa de lixo, de limpeza urbana, enfim. Isso é o que compõe a receita própria. Aí nós temos o retorno do ICMS, retorno de FPM e mais alguns outros penduricários que às vezes acontece, alguma coisinha dos royalties de petróleo, que é uma briga também antiga para que isso se desconcentre, né, de Rio de Janeiro, daqueles estados mais beneficiados e que se redivida melhor, que não acontece, faz muitos anos que essa pauta está em discussão. Dentro do ISS nós temos as questões do cartão de crédito, por exemplo, né, do consumo, né? Onde nós cobra. Não recebemos. Hoje quem recebe isso são alguns municípios. Nós já aprovamos uma legislação, mas isso ainda não está regulamentado, tem uma decisão do STF, né, contrária. Então, assim como a questão dos royalties também está com a discussão lá no STF. Então, são várias questões. Quando falamos em reforma tributária, né, nós precisamos... Eu tenho uma questão que eu falei até semana passada, lá num evento que participei na Fiergs, com a Secretaria de Estado da Fazenda. Primeiro é o seguinte, se alguém não abrir mão de alguma coisa, a reforma não sai. Isso é óbvio, seja as corporações, as entidades de classe, né, porque nós temos várias questões. Nós temos, por exemplo, o ISS fixo. Sim, vários interesses envolvidos. O que é o ISS fixo? Advogados, engenheiros, né, são profissões que pagam ISS fixo. Então, eu posso ter um monte de serviço sendo prestado e eu vou pagar um valor extremamente baixo de ISS, fixo todo ano. Não vai ser um percentual sobre o processo, um percentual sobre o projeto, enfim. Então, tem várias questões. Estou dando um exemplo básico, mas... né? Então, são várias questões que nós vamos ter. Então, a reforma tributária ela não é tão simples quanto parece, né? E nem tão rápida de se trabalhar. Se o governo federal quiser realmente fazê-la, e é o que está dizendo que quer, eu acho que ela vai passar. Agora, o que nós temos defendido nos municípios? Nós precisamos manter a autonomia dos municípios. Nós precisamos garantir que pelo menos o que nós temos de receita hoje se mantenha ao longo do tempo. Então, há inclusive uma previsibilidade lá de 20 anos de uma transição, né, para que os municípios que percam, pelos cálculos que nós temos hoje, em torno de 100 a 200, 100 a 150 municípios poderiam perder alguma coisa, em 5.500 e tantos, né, que nós somos, e que então se tem essa previsibilidade. Há aquele fundo também, os fundos, né, o Fundo de Desenvolvimento Regional, nós queremos ficar com um percentual para os municípios também definido para investimentos. Estamos falando em 30% para os municípios, seria importante. Basicamente, né? Então, tem questões que nós temos defendido hoje, né? E que a gente vai levar isso até o final, mas nós não sabemos ainda qual é a proposta. Nos parece que o governo está mais próximo agora da PEC 110, pelo que a gente tem ouvido, né? Eu já participei de algumas reuniões na Assembleia Legislativa, nesse próprio evento da Fiergs, onde o Bernard Api falou, vai ter um outro evento agora, ainda no mês de maio também, que ele deve estar presente e falando. Nos parece muito que o governo está caminhando para isso, para chegar num consenso próximo ao que está na 110, que aí tem aquela questão dos impostos também, né? O que é da União ficar no IVA, no IBS federal e o IBS estadual, unindo estados e municípios. Me parece que uma lógica de simplificação. Numa lógica de simplificação, e aí os municípios e os estados não perdendo tanto para a União, né, principalmente na sua autonomia. Agora, presidente, em termos de decisão política, o fato é que para o senhor conseguir um ginásio de esportes para a Restinga Seca ainda está tendo que ir para Brasília, para conseguir um asfalto ainda está tendo que vir para Porto Alegre, né? Então a autonomia municipal ainda é muito restrita, né? Quando nós falamos em investimentos, a nossa receita, por ela ser baixa, né, tá nesses 17%, nós acabamos dependendo das emendas dos deputados federais, muitas vezes, para se fazer um ginásio de esportes, para se ampliar uma escola, para se melhorar.
os recursos do FNDE, de projetos do PAR, mas que normalmente também tem que ter um certo apadrinhamento político, um padrinho político que possa te ajudar lá dentro do FNDE a isso andar e realmente acontecer. Às vezes alguns projetos até acontecem, agora no início do novo governo se liberou alguns recursos, a gente até fica feliz de poder ver isso acontecer. E a gente tem muita burocracia muitas vezes, né? Às vezes tu constrói uma escola com recursos do FNDE e tu fica 10, 15, 20 anos o município respondendo por aquilo. Às vezes tu já saiu do mandato e tu tem diligências lá a serem feitas que se o gestor que está à frente da gestão não fizer, vai acabar que o gestor lá de trás respondendo por aquilo. Junto, claro, com o atual. Então, tu tem que estar muito de olho nisso. São questões que, às vezes, a gente fica... Até tem prefeitos que dizem, não, quando tratar de recurso da FNDE, eu não quero mais, vou dar um jeito de fazer com o meu aqui. Então, tu acaba, às vezes, deixando de fazer outras coisas ao invés de buscar os recursos lá desses projetos. A gente ainda tem muito essa dependência. Felizmente, né, o governo do Estado, por todo o trabalho realizado desde o governo Sartori, agora com a sequência do governador Eduardo Leite, né, de organizar a casa, se conseguiu ter recursos. Nós estamos colhendo os frutos das reformas, daqueles remédios amargos, como dizia o governador Sartori, né? Não era com o Fontol que ia curar, né? Fontol, Novalgina. Eles usavam muitas essas expressões, né, que todo mundo conhece, né? E que acabaram, então, esses remédios agora dando os efeitos. Nós estamos conseguindo ter recursos do programa Avançar, que foram recursos extremamente importantes no final do ano passado e agora no início deste ano, em que a gente está lutando aí para que se mantenha. Claro que agora depende, né? Tem a questão Corsã, tem outras questões que o governo aí está colocando também para poder ter recursos, né? E a relação, presidente, com os órgãos de controle, notadamente Ministério Público e Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, está amadurecida? Foi uma demanda sempre dos prefeitos, né, de serem melhor compreendidos na prática, as dores de governar e tal. Como é que está essa relação? Melhorou muito. Vou te confessar que isso é uma coisa que tem avançado muito, né? Tanto o diálogo quanto a resolução, às vezes, de questões de maneira mais fácil. Claro que existem ainda, né, às vezes, problemas mais difíceis e que acabam, né, tendo que se ter o debate lá dentro dos órgãos de controle, nas contas, enfim, ou até com o Ministério Público, algum TAC ou coisas assim que são propostas. Mas melhorou muito. Eu acho que a gente tem hoje uma capacidade de diálogo, tanto com o Ministério Público, quanto com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público de Contas, muito mais ampla e aberta do que se tinha lá atrás. Se tinha muito sempre aquele receio de ir falar com os órgãos de controle, né? Hoje não. Hoje há essa expectativa de poder, antes de acontecer, né? Inclusive aí com o avanço do próprio tribunal, hoje com o Licitacom, né? Muitas coisas que tu às vezes só ia ver um problema ou um erro cometido dali a 2, 3 anos, ou às vezes até o prefeito não estava mais na gestão. Hoje não, hoje tu lança uma licitação, o Licitacom vai lá e já tem alguém, ou te ligam, ou mandam algum pedido de informações sobre aquele processo que está acontecendo, né? Então eu acho que isso melhorou muito, porque as próprias contas hoje dos gestores, por exemplo, no Tribunal de Contas, têm andado mais rápido. Então isso tem sido bem melhor. Nós temos dificuldades e problemas. Agora mesmo nós estamos enfrentando aí, é quente, isso dessa semana, né? Uhum. Que é a questão, por exemplo, dos percentuais de folha. Nós recebemos uma correspondência, todos os prefeitos do Estado, né, um ofício do Tribunal de Contas do Estado dizendo que alguns itens vão passar a contar como percentual de folha. Uhum. Terceirização de serviços na saúde básica, as questões de municípios que têm gestão plena, os gastos com repasse para os hospitais e para outras questões que envolvam pagamento de pessoal, né? Então, isso tudo está preocupando muito. Isso tem implicação na lei de responsabilidade fiscal. Na lei de responsabilidade fiscal. Na nossa perspectiva, nós estamos agora fazendo um levantamento, na nossa perspectiva nós vamos ter uma inviabilização de praticamente 497 municípios, praticamente todos os municípios do Estado. Porque sob esse critério esgota o percentual. Estoura. Ano passado, nós não temos como deixar de falar sobre saneamento, né? Eu vejo que a FAMUR está tendo uma posição muito responsável sobre esse assunto. Nós estamos com o processo da Corsã paralisado por liminares judiciais e tal.
é um desafio para os municípios, não só o marco legal, mas o saneamento em si, né? O saneamento em si é um desafio muito grande, né? Principalmente a questão do esgoto, né? A parte de abastecimento de água, a gente tem aí bons percentuais, um abastecimento muito bem, mas a questão de esgotamento sanitário, ela é muito difícil. Né? Temos percentual muito abaixo do que deveríamos ter. O novo marco legal está aí, precisa ser cumprido, né? Inclusive agora o governo federal, se não me engano, fez alguns decretos, vai ter que voltar atrás, enfim, em função da lei, há essa discussão, e a gente está aguardando esse processo. Respeitamos, sabemos que há o processo com a Corsã, né, de judicial aí em relação à passagem dela para iniciativa privada. Ao mesmo tempo, a gente tem debatido esse assunto, tem mostrado aos gestores, né, olha, o caminho é esse, nós precisamos fazer aditivos, né, embora os aditivos não sejam, não fossem até um momento obrigatório, mas nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que adaptar o nosso contrato à realidade. Alguns municípios optaram por fazer o aditivo total, né, ampliando o prazo, e fizeram lá atrás. Outros fizeram os aditivos somente para se adequar ao novo marco, e outros estão aí no debate com a própria Corsã, aguardando ver o que vai acontecer. Eu dizia lá atrás, eu tinha essa preocupação seguinte: nós vamos fazer, quando nós formos aditar lá na frente, nós vamos falar com a Corsã pública ou com a Corsã privada, né? Então, por exemplo... Isso trava todo o processo. Eu acabei não fazendo o aditivo lá, porque eu queria aguardar para ver o que ia acontecer. Como não aconteceu ainda, nós estamos público, mas ainda temos a possibilidade de logo em seguida virar privado, nós estamos nessa expectativa, né? Tateando, como se diz, para ver o que vai acontecer. Esse limbo, no fundo, é muito prejudicial, porque, a rigor, a Assembleia Legislativa já tomou a decisão, né, que é o poder que decide a respeito disso. A Corsã já está privatizada. A privatização. Né? Eu entendo que, claro, vencidas os processos legais, que é o que está se vendo aí, que isso vai ter ainda uma discussão, mas eu entendo que logo em seguida isso vai se concretizar. O processo foi feito, né? Teve a aprovação da Assembleia, foi público, né? As alegações de que outras empresas poderiam... Bom, mas é público, é que nem uma licitação, né? Participam quantos... Acompanhado pelo Ministério Público e tudo mais, então, pelo Tribunal de Contas e tudo mais, né? Prefeito... Mas claro que o questionamento, ele é possível, né? Sempre é possível, né? O problema é que às vezes vai longe demais o questionamento no Brasil, né? O nosso programa não é de perfil, mas não tem como deixar de te perguntar, para fechar, a sua perspectiva até pessoal aí. Seu mandato vai até julho, o senhor disse, né? Junho. Que mais dá para esperar, e o que dá para esperar desse jovem Paulinho Salerno aí do MDB para o futuro também, como um quadro político do Estado? Eu vou encerrar meu mandato ano que vem, né? Ainda tenho esse período de 1 ano e meio ainda de governo, lá em Restinga, até dezembro de 2024. E pela frente nós vamos trilhar alguns caminhos. Há a possibilidade de, quem sabe, em 2026 concorrer a alguma vaga aí no Legislativo, estadual, federal. Isso depende também das articulações das questões nossas regionais. Eu tenho hoje um parceiro aí que é o Beto Fantinel, que é deputado estadual da nossa região do MDB, né? E a gente tem participado aí também ativo das discussões, né? Conversando aí com o presidente Fábio Branco, com o Gabriel Souza, nosso vice-governador, porque nós temos a eleição municipal ano que vem, né? Então, entendo aí que, como ex-presidente da entidade, da FAMURS, como um prefeito que conheceu aí boa parte dos municípios do estado e a realidade, posso contribuir também com o partido, ajudando aí nessa construção da agenda do MDB municipalista na questão eleitoral também, né? Ajudando a fazer essa organização. Então, a gente tem, inclusive, um grupo de prefeitos aí hoje que se reúne, que conversa, que debate o assunto, principalmente de prefeitos que não vão concorrer à reeleição e que querem poder também ajudar o partido nessa ampliação em 2024. E depois, em 2026, também vão estar aí para contribuir aí com o MDB. Legal, Paulinho, parabéns pela tua jornada aí, tão jovem, pela gestão na FAMURS, e sucesso pela frente, né? Os municípios indo bem, a gente vai bem, né? Com certeza. Se os municípios estiverem indo bem, a nossa vida vai ser melhor, mais tranquila, e a gente tem condição de poder, com os municípios, auxiliar no desenvolvimento também do estado e do país, porque cada município indo bem, o estado e o país vão bem também, porque é a célula básica da federação, né? E nós precisamos ter essa gestão que possa andar rapidamente para atender aqueles anseios da comunidade lá na ponta. Um dia alguém me disse, essa história de no município que a vida acontece está meio batido. Diz, coisa boa quando as coisas estão batidas, tem que continuar repetindo, é verdade. Porque não cansa, né? Não cansa.
e é onde a gente vive, né? Verdade. Paulinho Salerno, presidente da FAMURS, obrigado. Obrigado pela sua atenção também. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.